Você sabia que o esqueleto de um gigante foi encontrado no rio Eufrates? Ele media mais de 12 metros de comprimento, e as estimativas calculam que seu peso se aproximava de 1 tonelada. Muitos dizem que essa história é uma fraude, e que gigantes nada mais são que lendas e invenções do imaginário popular, mas a verdade é que a existência dos gigantes foi documentada na Bíblia há milhares de anos atrás. Hoje vamos nos aprofundar sobre os Nefilins, os gigantes descritos na Bíblia que, sozinhos, podiam devastar exércitos inteiros. Então já deixa o like e se inscreva no canal, e se você acredita que os gigantes existiram, comente o amém. E vamos pro vídeo. Quem eram esses filhos de Deus? Essa é uma das questões mais debatidas. Alguns interpretam que os filhos de Deus ou eram anjos caídos, seres celestiais que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se relacionar com mulheres humanas. Essa visão é apoiada por textos extrabíblicos, como o livro de Enoque, que descreve em detalhes como anjos caídos, liderados por um anjo chamado Senjasa, teriam se unido a mulheres humanas e gerado os Nefilins. Essa interpretação também é reforçada por passagens como Judas 1h06 e 2 Pedro 2h04, que falam de anjos que pecaram e foram punidos. Independentemente de quem eram os filhos de Deus, o resultado dessa união foi o surgimento dos Nefilins, seres descritos como gigantes, poderosos e famosos. A palavra Nefilim vem do hebraico e pode ser traduzida como o caídos ou aqueles que fazem outros cair. Isso sugere que eles eram seres violentos e opressores, que espalhavam o caos e a injustiça. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre suas ações, mas o contexto indica que sua presença contribuiu para a crescente maldade que levou Deus a decidir enviar o dilúvio. A conexão entre os Nefilins e o dilúvio é significativa. Em Gênesis 6:5-7, Deus vê que a maldade do homem se multiplicou na terra e que todos os desígnios do seu coração eram maus continuamente. Isso o entristeceu e o levou a decidir destruir a humanidade, com exceção de Noé e sua família, que eram justos. A presença dos Nefilins, portanto, parte do quadro de corrupção que justificou o julgamento divino. Mas os Nefilins não desapareceram completamente após o dilúvio. Há indícios de que eles ou seres semelhantes reapareceram após o dilúvio, especialmente na terra de Canaã. Quando os espias israelitas foram enviados para explorar a terra prometida, eles relataram a presença de gigantes, os Anaquins, que eram descendentes dos Nefilins. Essa conexão sugere que, de alguma forma, a linhagem dos gigantes sobreviveu ou ressurgiu após o dilúvio. A história dos Nefilins também tem implicações teológicas importantes. Eles representam a mistura do sagrado com o profano, a violação das ordens estabelecidas por Deus e as consequências catastróficas do pecado. Sua existência é um lembrete de como a rebelião contra Deus pode levar à destruição e ao caos. Ao mesmo tempo, a vitória de Deus sobre os Nefilins, por meio do dilúvio e da conquista de Canaã, mostra sua soberania e justiça. Além disso, os Nefilins são frequentemente associados a mitos e lendas de outras culturas antigas. Histórias de gigantes e semideuses aparecem em várias tradições, como os mitos gregos, sumérios e babilônicos. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que os relatos bíblicos sobre os Nefilins podem ter sido influenciados por essas tradições ou que todas essas histórias compartilham uma memória cultural comum de eventos antigos. Em resumo, os Nefilins são uma parte fascinante e enigmática da narrativa bíblica. Sua história nos convida a refletir sobre temas como o pecado, a justiça divina, a soberania de Deus e a luta entre o bem e o mal. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, os Nefilins continuam a capturar a imaginação e a inspirar discussões sobre o significado profundo desses seres misteriosos e seu papel no plano divino. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre batalhas em que os Nefilins participaram diretamente, mas há algumas referências indiretas e interpretações que sugerem seu envolvimento em conflitos ou sua influência em eventos bélicos. Vamos ver. A corrupção pré-dilúvio e a violência generalizada. Embora não seja descrita como uma batalha no sentido tradicional, a presença dos Nefilins antes do dilúvio é associada a um aumento da violência e da corrupção na terra. Eles são descritos como valentes ou homens de fama, ou Gênesis 6h04, o que sugere que eram guerreiros poderosos ou líderes que espalhavam o caos e a opressão.
Essa situação de desordem pode ter incluído conflitos armados ou guerras entre grupos humanos, com os Nefilins atuando como figuras dominantes. Os Nefilins e os Anaquins na conquista de Canaã. Após o dilúvio, há indícios de que gigantes semelhantes aos Nefilins reapareceram, especialmente na terra de Canaã. Os Anaquins, ou filhos de Anak, são frequentemente associados aos Nefilins e são descritos como gigantes que habitavam a terra prometida. Quando os espias israelitas foram enviados por Moisés para explorar Canaã, eles relataram a presença desses gigantes, dizendo: Vimos ali gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Números 13h33. Essa descrição sugere que os Anaquins eram vistos como guerreiros formidáveis, capazes de intimidar exércitos inteiros. A conquista de Canaã pelos israelitas, liderada por Josué, envolveu batalhas contra esses gigantes, como a derrota de Og, rei de Bazã, descrito como um dos últimos remanescentes dos gigantes, Deuteronômio 3h11. A batalha entre Davi e Golias é um dos relatos mais famosos da Bíblia e simboliza a vitória do fraco, com a ajuda de Deus, sobre o poderoso. Se Golias fosse de fato um descendente dos Nefilins, essa batalha poderia ser vista como parte do legado desses seres gigantescos. Guerras contra os refães. Os refães são outro grupo frequentemente associado aos Nefilins. Eles são mencionados como uma raça de gigantes que habitavam a região de Canaã antes da chegada dos israelitas. Em Deuteronômio 2:11, os refães são descritos como um povo grande e numeroso, semelhante aos Anaquins. Durante a conquista de Canaã, os israelitas travaram batalhas contra os refães e outros grupos de gigantes, como os Emins e os Anzomins, Deuteronômio 2:20-21. Esses conflitos são vistos como parte do processo de limpeza da terra prometida, ordenado por Deus. Em resumo, os Nefilins são uma parte fascinante e enigmática da narrativa bíblica. Sua história nos convida a refletir sobre temas como o pecado, a justiça divina, a soberania de Deus e a luta entre o bem e o mal. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, os Nefilins continuam a capturar a imaginação e a inspirar discussões sobre o significado profundo desses seres misteriosos e seu papel no plano divino. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Envie esse vídeo para seus amigos e familiares, e espalhe a palavra de Deus. Tenham todos uma boa semana, e que Deus os abençoe. Até a próxima.